Se a Rural Business fosse chamada para fazer um ranking das bobagens mais escabrosas deste ano de 2019, não teríamos dúvida. Em primeiríssimo lugar, para receber o prêmio O Concur, estaria a peste suína na China. Em segundo, a afirmação pulverizada pela mídia gratuita esta semana de que a soja brasileira se tornou um ponto de tensão entre Estados Unidos e China. Como um já prejudicou muito o seu bolso e o outro ainda pode prejudicar se grande volume de produtores continuar a ver esse mercado da soja com uma cortina de inocência, nós vamos mais uma vez te alertar para as evidências, pois mudanças radicais podem estar próximas de acontecer. Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, pergunta: você acha mesmo que Donald Trump está preocupado com o Brasil? Realmente acredita que a guerra comercial entre Estados Unidos e China está focada na questão agrícola dos Estados Unidos? É óbvio que não. Donald Trump força para que de tempos em tempos esse assunto venha à tona apenas para mostrar serviço e acalmar os ânimos dos produtores, pois sabe que tem sua base eleitoral no campo e que vai precisar dela para se reeleger em 2020. A guerra comercial entre os dois países tomou proporções gigantescas e inesperadas que passam longe do campo e da percepção de qualquer um de nós, pobres mortais. O resto é pura conversa fiada. E, por favor, ajude a Rural Business a não deixar que mais ninguém caia nela. Quanto à imprensa americana, a imprensa americana diz, e a Globo repete aqui no Brasil, que como o grão americano ficou mais caro, a China substituiu as compras dos Estados Unidos pelo produto do Brasil, fazendo com que o nosso país se tornasse o maior exportador de soja para a China e do mundo, ultrapassando os Estados Unidos, é porque não entende absolutamente nada desse mercado, e muito menos de agronegócio. Meus caros, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo desde a temporada 2012-13, ou seja, há 8 anos. A guerra comercial entre Estados Unidos e China começou há cerca de 1 ano e meio apenas. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo, mesmo ocupando o 2º lugar no ranking de produção, porque temos safra farta e de altíssima qualidade para ofertar à China. Foi por isso que desbancamos os Estados Unidos da liderança das exportações globais. Portanto, não tem nada a ver com a guerra comercial. Quanto ao fato da China ter aumentado bruscamente a compra de soja do Brasil em 2018 e agora em 2019, vocês esperavam o quê? Que os chineses paralisassem a sua indústria produtora? Que a China parasse de alimentar a sua população e ficasse esperando a boa vontade de Donald Trump para só então voltar a comer? Foi justamente em razão dessa total dependência do Brasil que a China alimentou a mídia com outra informação completamente tendenciosa e distorcida: a peste suína. É isso mesmo. Você também deve ter morrido de pena ao ver aquelas montanhas de animais sendo dizimados, não é? Pois saiba que tudo, ou a maior parte de tudo que viu e ouviu por aí, foi uma bela sacada de marketing da China para fazer você pensar que o consumo de farelo ia desabar e que, por isso, ia comprar bem menos soja do Brasil. Essa era a única forma dos chineses garantirem o seu abastecimento sem pagar prêmio recorde pela soja brasileira. E conseguiram. Por mais que as equipes de grãos e de pecuária aqui da Rural Business alertassem que a mídia gratuita estava sendo usada para espalhar informações superdimensionadas sobre o assunto, com o único objetivo de derrubar os preços da soja aqui no Brasil, muita gente ainda caiu como um patinho na jogada de mestre da China, que de caça se transformou em caçador e conseguiu levar a produção brasileira para casa a preço de banana. E veja só isso, depois de alardear que só a China perderia aí cerca de 20, 30, 40 e até 50% do seu plantel de suínos, o que em números representaria centenas de milhares de animais, a mídia gratuita divulga agora, já não com tanto destaque, que a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, confirmou que menos de 5,2 milhões de suínos foram abatidos em razão da tal epidemia. E olha,
isso tudo não é só na China, não, mas em toda a Ásia, o que representa pouco mais de 1% do plantel do continente. Fala a verdade, é ou não é revoltante? É ou não é para jogar a inocência de lado e ficar esperto? Os chineses compraram soja aqui, pagando um ágio ridículo para um ano de total dependência do Brasil. Uma investigação exclusiva feita pela Rural Business descobriu que em pleno mês de abril, a China pagou, em média, 41 cents de prêmio para a soja com entrega em julho. Quer saber quão ridículo foi isso? É só olhar para esse gráfico. Veja que o valor pago este ano para você, de 41 cents, é menos do que te pagavam lá em 2015, além de representar 69% de queda frente aos registros de um ano atrás, quando, ainda assustada pelo início da guerra comercial com os Estados Unidos, a China te pagava 134 cents para garantir o abastecimento. E isso não foi tudo, não. Mesmo completamente sem alternativa, só tendo o Brasil para se abastecer, a China conseguiu levar 39 milhões de toneladas de soja para casa entre janeiro e julho, pagando 351 dólares por tonelada. Quer saber o que isso significa? Pasme, o menor preço em 12 anos. Nós não estamos voltando a esse assunto hoje a troco de nada. O que a Rural Business quer te alertar é que a guerra comercial com os Estados Unidos não acabou e mudanças radicais para o negócio soja devem vir pela frente. A China está sendo forçada a ajustar seu sistema de produção de suínos, aves e bovinos. Isso não vai evitar que o consumo por farelo aumente no país, mas pode garantir um crescimento anual bem menos agressivo, pegando grandes mercados produtores de soja do planeta, em especial o Brasil, no contrapé. Lembre-se que este era o crescimento que vinha dando respaldo para que você aqui no Brasil investisse pesado da porteira para dentro. E mesmo com produções recordes sequentes, garantisse excelente rendimento para o seu negócio. Outro ponto que preocupa muito a Rural Business é que a China pode empurrar com a barriga essa guerra comercial com os Estados Unidos e se aliar com um adversário de Donald Trump nas próximas eleições, a fim de tirar o atual presidente do páreo. Isso vai garantir mais um ano para que você possa respirar aliviado aqui no Brasil, tendo demanda farta e garantida para a soja que tirar dos campos, mas não vai evitar um tremendo susto no momento seguinte. Portanto, não vacile, pense longe, pois se você, produtor, e o próprio governo brasileiro não se conscientizarem, o agronegócio do Brasil será atropelado. Eu sou Carmen Cestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora a média de preço da soja nesse mês de agosto aqui no Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.